Olá, turma. Eu sou Marcelo Rosauro. Essa é mais uma aula de After Effects aqui no AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. Na aula de hoje, a gente vai dar uma olhada no conceito de aplicação de efeito sobre sólido. Mais especificamente, um efeito chamado CC Mr. Mercury, que ele é capaz de gerar partículas líquidas. E um exemplo disso é essa animação que eu fiz aqui. Opa! Tá vendo esses elementos aí? Tem esse cara meio que de líquido, meio fumacento, com esse rastro. Isso aí, quem faz esse efeito é o CC Mr. Mercury. E o CC Mr. Mercury, ele, assim como os outros elementos de partícula, eles devem ser aplicados sobre um sólido. Então, vamos lá, que na prática vai ficar um pouco mais fácil. Primeiro de tudo, eu vou criar uma composição nova aqui. Essa minha composição nova, a primeira coisa que eu vou fazer na hora de usar o CC Mr. Mercury para dar aquele efeito de líquido é você aplicar um sólido. O CC Mr. Mercury, assim como o Particle System, o Particle World, etc., são os elementos mais complexos de After Effects, ele precisa de um sólido como elemento base. Então eu vou vir aqui, New, sólido, vou escolher uma cor aqui, vou dizer que ele vai ser assim, um amarelo, porque amarelo fica bom contraste aqui em cima do preto. E o meu primeiro passo é esse. Então eu apliquei um sólido na minha timeline está com 15 segundos por enquanto. E esse sólido vai sofrer uma alteração por conta do efeito. E o efeito eu vou acionar aqui pelo FX Preset, que tem aqui na minha mecanismo de busca, vai ficar mais fácil. Vou botar aqui, ó, CC Mr. Botei aqui CC Mr, ele vai achar o CC Mr. Mercury, CC Mr. Smoothie. O que a gente vai usar hoje é o CC Mr. Mercury, que eu vou aplicar aqui em cima do meu sólido direto, posso vir tanto por aqui quanto na camada, não faz diferença. E o que acontece quando você aplica o CC Mr. Mercury é que no quadro 0 não acontece nada. Mas se eu andar com a minha timeline aqui, vocês vão ver que vai começar a aparecer aqui esse elemento, que é um elemento líquido, a partir do seguinte conceito. É como se eu tivesse uma torneira aqui, ou um cano apontando para a gente aqui, e a partir de então ele começa a emitir essas partículas líquidas, essa coisa meio gosmenta, amarela, aqui uma sombrinha aqui, etc. E a gente, através desses parâmetros aqui, vai começar a controlar para que a coisa fique um pouco mais parecida com aquilo que a gente estava fazendo lá no meu exemplo. Então, a princípio, o que eu tenho aqui? Eu tenho o CC Mr. Mercury, que possui um raio em X. Se eu ampliar o raio assim, ele vai aparecer que é uma cachoeira, vai começar a jorrar como se estivesse num espaço horizontal, e se eu reduzir aqui, ele vai ficar pequenininho, o valor de fora 5, vou botar 1. Esse daqui também, vou botar 1, e se você reparar, é como se eu tivesse um cano menor aqui, que ele estivesse expelindo esse tipo de elemento aqui viscoso, líquido, etc. Então, basicamente, eu tenho o raio em X e o raio em Y, que são referentes ao producer. Producer é quem produz a partícula, ou seja, o ponto inicial de onde a partícula é emitida. Aqui eu tenho a posição do producer, que eu posso botar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, etc. Não vou mexer em todos os parâmetros, para a aula não ficar muito extensa, muito cansativa, mas de qualquer maneira a gente vai chegar àquela conclusão que vocês viram no meu exemplo. Aqui eu tenho velocidade, aqui eu tenho birth rate. Birth rate é a quantidade de partículas que vai ser emitida a partir do meu producer. Então, se eu boto um birth rate menor aqui, ele vai ficar com menos elementos saindo. A velocidade aqui, eu posso reduzir a velocidade, por exemplo, a minha velocidade de emissão vai ser muito menor, então vocês podem ver que se eu reduzir a minha velocidade aqui, parece que está escorrendo aqui a partir de um tubo, a partir de um buraco aqui na parede preta, né, digamos que. Então você vê que a partir desses parâmetros você começa a alterar o comportamento do elemento. Aqui tem um detalhe interessante, a longevidade. Se você reduzir a longevidade aqui, você vai fazer com que a partícula dure menos tempo. Você vê que enquanto aquela partícula no início estava chegando até aqui embaixo, se eu reduzir a longevidade, ela vai durar menos tempo, ou seja, a longevidade da partícula. Então aqui a gente tem em segundos. Então minha partícula sai daqui, dura mais ou menos 1,2 segundos,
que não dá tempo, né, dela durar até chegar lá embaixo. Mas aí, eventualmente, se você quiser fazer aqui um líquido caindo, se você quiser fazer uma coisa meio de desenho animado, de água, de fumaça, etc., você pode simular com esse tipo de resultado. Lembrando que ele está amarelo porque meu sólido era amarelo. Né? Se você trocar a cor do sólido, daqui a pouco a gente faz isso, se você trocar a cor do sólido, vai trocar a cor aqui do seu elemento viscoso, que é o CC Mr. Mercury. CC Mr. Mercury, eu acredito que vem de mercúrio, né? Mercúrio, aquele, né, metal líquido, né? A título de curiosidade, se eu vier em Solid Settings aqui em cima e mudar aqui para cinza, por exemplo, olha lá como é que começa a aparecer mercúrio. Então, digamos que Mr. Mercúrio, agora dá para ver até aqui o brilho, dá para ver, né, a intensidade aqui, tem uma leve sombrinha, bem light. Então, voltando aqui, eu tenho raio X, raio Y, eu tenho meu produto, eu tenho a direção que a gente não viu nada, tem velocidade, tem birth rate, que é a taxa de nascimento, tem a longevidade e tem a gravidade. Se eu tirar a gravidade aqui e botar 0, ele passa a ser uma coisa sem gravidade, é óbvio. Então a minha gravidade aqui agora é nenhuma. Então ele não desce nem sobe. Se você botar o valor positivo aqui de 0,5, ele vai começar a descer, certo? Se você botar uma longevidade aqui de 2 segundos, ele vai descer ao longo de 2 segundos. Se você colocar aqui a gravidade de menos 0,5, ao invés de descer, ele vai subir. Então, eventualmente, olha lá, você consegue simular outro tipo de comportamento alterando os parâmetros de gravidade aqui e pode ficar interessante. Vou reduzir a longevidade aqui para, sei lá, 1. Vou botar a gravidade aqui de 0. Então, definitivamente, o que você vai fazer aqui é aplicar um sólido. Esse sólido você vai aplicar o CC Mr. Mercury e depois você vai alterar os parâmetros aqui de acordo com a sua necessidade. E uma coisa interessante, a minha gravidade está 0, resistência 0, extra 1, animation explosive, blob, influence aqui eu boto em 100%, não mexo em nada, influence map, blob, in and out, também não mexo em nada. O que é interessante são esses dois parâmetros aqui, que é birth size, que é a taxa de nascimento, e a taxa de morte. Se eu colocar um valor pequenininho aqui, por exemplo, 0,15, ela vai nascer e morrer com a mesma medida. Isso que é interessante aqui você entender. O que é normal de acontecer, se botar, sei lá, 0,3 aqui, ela nasce com uma medida grande e morre com uma medida pequena, que justamente é como funciona o meu exemplo lá. Vocês podem daqui a pouco dar uma olhada comigo. Então, tá aqui, ó, eu estou usando esse conjunto de parâmetros e ainda vou fazer uma coisa interessante. Se eu quiser animar esse elemento e começar a fazer com que aquele comportamento ocorra, basta eu alterar o meu producer aqui. Então, digamos que, vou botar aqui, meu producer nesse ponto vai estar, deixa eu ver, porque eu não estou vendo nada aqui, vai estar aqui. Nesse ponto aqui de baixo. Deixa eu ligar aqui para enxergar o que eu estou vendo. Nesse ponto daqui, eu vou criar um outro quadro-chave e vou botar meu producer aqui. Vocês estão vendo aqui que eu posso usar tanto as coordenadas quanto eu posso usar esse elemento aqui, que é a minha mira. Então, a partir do momento que o meu producer anda, olha como é que o meu líquido reage junto com o andamento dele. E uma coisa interessante, né? Eu estou vindo daqui para cá, vou chegar nesse ponto daqui, vou criar um outro ponto aqui, vou chegar para cá e posso criar outro ponto aqui também, mais um ponto. Então, meu elemento vai começar a se mover de acordo com o ponto base do meu producer, que é esse daqui. De acordo com o movimento do producer, meu elemento vai reagindo e vai criando esse rastro daqui. Então, basicamente é isso. Só que tem uma maneira mais interessante, que aí eu vou entrar com um novo conceito, que é o conceito de hierarquia. Eu vou criar um objeto nulo. Né? O objeto nulo, não sei se eu já mostrei aqui em alguma hora, mas eu vou começar a usar ele com alguma frequência. O meu objeto nulo, ele é capaz de fazer a alteração de outras camadas de acordo com essa indicação aqui. Isso daqui, esse espiral aqui, indica parent. Parent é quando você pode associar uma camada a outra camada. E não só pode associar uma outra camada, como você pode associar uma função a outra função.
Então, nesse caso daqui, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho meu Gray Solid aqui, que tem meu Mr. Mercury aqui, que tem meu Producer aqui. E eu tenho meu objeto nulo aqui, que tem meu Transform aqui. Então, eu tenho a posição do meu objeto nulo, que é essa daqui. E eu tenho a posição do meu Producer aqui no momento, está aqui, ó, 1443 por 475. Vou botar no meio do caminho aqui, 960 por 540, vai ficar bem no meio, que por acaso é a mesma posição aqui do meu objeto nulo. Deixa eu botar aqui que eu vou mudar de lugar. 540. O que eu vou fazer aqui é aparentar o meu producer à posição do meu objeto nulo. Para vocês verem o que é possível de se fazer enquanto alteração e enquanto manipulação do movimento. Vou pegar meu producer aqui e vou fazer isso daqui, ó, position. Então, meu producer vai estar sempre na mesma posição do meu objeto nulo. Meu objeto nulo é esse, certo? Agora é o seguinte, vou criar uma posição inicial aqui e vou criar aqui um quadro-chave. Vou andar 1 segundo e vou jogar meu objeto nulo para cá. Não sei se vocês repararam, mas a partir do momento que eu mexo na posição do objeto nulo, meu objeto CC Mr. Mercury, que está aqui, ó, o meu producer está andando junto com o position, tá vendo? Porque eu usei esse ícone daqui para fazer um parent de um para o outro. Então, o que quer dizer? Quer dizer que, toda vez que eu mexer na posição do meu objeto nulo, o meu producer vai andar junto. E o que é legal desse modelo de manipulação é que você consegue ver o vetor que está sendo desenhado por conta do objeto nulo. Então aqui é o seguinte, se eu clicar aqui agora, eu tenho como manipular o vetor. Tem como fazer isso, tem como fazer isso, tem como fazer isso daqui, tenho como fazer isso daqui, por exemplo. E aí a manipulação do movimento fica bem mais visível, fica bem mais fácil, fica bem mais controlável. Então, digamos que eu tenho aqui 5 segundos, tá aqui minha animação, onde o meu elemento, objeto nulo, anda e o meu objeto CC Mr. Mercury acompanha. Deixa eu já dar uma ampliada aqui para ficar um pouco mais fácil. Ah lá. E aí, uma vez determinado o movimento, vocês podem fazer todo e qualquer tipo de manipulação para ver o resultado do rastreamento. Vocês estão vendo que meu objeto nulo está vendo aqui, não é? Então, meu está rápido o suficiente para causar esse tipo de efeito. Se eu vier no meu Gray Solid agora e voltar aqui para o meu parâmetro CC Mr. Mercury, se eu ampliar a longevidade aqui, olha só como é que ele amplia a longevidade dos meus resultados aqui de movimento. Então agora ele fica um pouco mais lento por conta da longevidade da minha partícula. Se você reduzir a longevidade da partícula, ele vai ficar bastante curto enquanto rastreamento. Se você ampliar a velocidade aqui, reduzir a velocidade, você vai ter outros comportamentos. Vou botar o valor 0 aqui agora. Você vê que ele fica um pouco mais homogêneo, né? Ele não fica tão disperso. E assim por diante. Se eu aumentar a taxa de nascimento e de reduzir a taxa de morte, diminuir a taxa de nascimento, ampliar a taxa de morte, vocês também vão ter outro tipo de comportamento, outro tipo de resultado. O que é interessante é o seguinte: esse resultado só é visível quando você movimenta o producer, né? E eu ainda usei esse resultado aí, esse, né, recurso de usar o objeto nulo, porque com o objeto nulo você consegue enxergar melhor esse elemento vetorial que
é referente ao passeio aqui do objeto e a manipulação é bem mais interessante. Então, basicamente, nosso elemento partícula do tipo CC Mr. Mercury tem esse tipo de comportamento por conta dos parâmetros que foram usados aqui e por conta do movimento do objeto nulo que está atrelado aqui, ó, atrelado ao elemento posição do objeto nulo. A título de curiosidade, só para lembrar o que foi feito aqui, vou deletar aqui meu objeto nulo agora, ó. Tá isolado, vou botar aqui no primeiro ponto aqui. Meu CC Mr. Mercury está aqui. Vou voltar para o início e vou fazer a mesma coisa. Vou pegar meu producer aqui, atrelar o movimento do objeto nulo através da posição. E agora meu objeto nulo vai e o meu elemento Gray Solid com o CC Mr. Mercury aplicado vai junto, que fica interessante. Outro elemento interessante é você trabalhar com o shading e o light. Né? O light, por exemplo, light intense. Se você tirar toda a luz, você elimina aquele elemento de brilho que estava acontecendo ali. E aqui, esses elementos aqui não são nem, né, relevantes. Aqui, ó, a posição da luz, se ela está mais para cima, mais para baixo, etc. Mas no nosso exercício, a título de curiosidade, eu tirei a intensidade toda para ele ficar com essa cara de flat aqui, que dá um resultado interessante, né? Fica tão bonito quanto, mas com outro tipo de acabamento. E o cheirinho aqui é a mesma coisa, né? Para isso eu preciso botar uma luzinha aqui, se você reduzir o ambiente aqui, se você ampliar o difuso aqui, você vai ter maior ou menor intensidade especular aqui, referente a esse brilho miudinho aqui, mas particularmente eu não uso muito, geralmente eu uso com ele sem luz nenhuma, para ficar uma coisa meio flat, que é o caso, inclusive, do nosso exercício, que a gente vai dar uma olhada aqui de novo. Olha lá, o exercício é esse daqui. No caso, são vários elementos. Esses vários elementos são aplicados junto com as máscaras, com a tipografia, etc. E aí fica uma composição um pouco mais rica, usando o efeito CC Mr. Mercury que eu mostrei aqui para vocês agora. Vou voltar para a minha composição aqui, que é a nossa experiência que a gente está fazendo. E uma vez que a gente tem uns Gray Solid aqui, se eu quiser botar mais um, eu posso fazer uma coisa muito simples, né? Eu duplico aqui, Command D, dupliquei minha camada. Tá vendo que meu Gray Solid aqui é idêntico ao anterior, os parâmetros são os mesmos, e o que é interessante, ele mantém a hierarquia, né, do objeto nulo, ele também está atrelado ao objeto nulo, porque é uma cópia idêntica do anterior. Só que o de cima, eu vou mudar de cor. Então se eu vier aqui em Layer Solid Settings, eu venho aqui, troco de cor, vou botar ele mais clarinho aqui. Beleza, agora eu tenho um Gray Solid e um White Solid. E esse White Solid de cima, eu vou começar a mudar os parâmetros. Então, se eu mudar os parâmetros aqui, olha só, eu vou começar a ter outro tipo de comportamento. Posso botar uma velocidade aqui de leve, posso botar um birth rate aqui também alterado, vou até reduzir aqui meu blob size, aqui, desculpe, depth size aqui. Então eu vou ter mais de um e eles estão com a leve diferença de acabamento e de comportamento. E no final das contas, olha lá como é que fica interessante. Nesse momento, vocês podem entender como é que isso foi feito. E outra coisa interessante é, por exemplo, quando chegar nesse ponto final aqui. Ah, mas quando chegar nesse final aqui, quando ele estiver já encerrando o rastro do destino, eu quero que ele comece a morrer. Morrer no sentido de que a partícula acaba. Então, para isso, basta a gente controlar o birth size e o death size. Então, aqui, ó, por exemplo, nesse ponto aqui, mais ou menos 4 segundos. Eu vou botar aqui o quadro-chave Birth e Death. Para esse daqui também, Birth e Death. Beleza. Vou selecionar as duas camadas aqui, vou dar um U e vou chegar para frente aqui. Chegando para frente aqui, se eu usar os parâmetros aqui de 0, botar 0 e 0, ele vai começar a reduzir dramaticamente a quantidade de emissão até
chegar no zero, mas eu vou também mexer num outro parâmetro, senão ele vai começar a dar ruído. Olha só, tá vendo? Principalmente o branco. O cinza até que não, mas o branco dá ruído. Vou pegar meu birth rate, aqui ó, birth rate, que é a taxa de nascimento. Botei um quadro-chave aqui, vou botar um outro U aqui para ele aparecer. E meu birth rate aqui vai ser 0 também. E a partir de então ele para de emitir, ou seja, as partículas vão reduzindo de tamanho, ele vai parar de emitir. Posso fazer a mesma coisa para o cinza também, dou um birth rate aqui. Birth rate é taxa de nascimento. Tá meu birth rate aqui, até chegar no ponto 0 aqui. Birth rate em 0, eu tenho certeza absoluta de que a emissão de partícula não só vai sumir, como ela vai parar de emitir, porque a taxa de nascimento vai chegar no ponto 0. Então tá aí. Esse é o exemplo que eu fiz usando o objeto nulo, junto com o emissor de partícula que é o producer, usando o tipo CC Mr. Mercury de partícula, e a partir daí ele aplicado no sólido, né, o Mr. Mercury aplicado no sólido, é que vocês vão ver como é que a coisa ocorre. O resultado final, vocês podem ver aqui, ó, que eu fiz letra a letra primeiro, tá aqui, primeira letra, que combina, né, o CC Mr. Mercury com a máscara, depois a segunda letra, que é a letra V, que combina a mesma coisa, o CC Mr. Mercury com a máscara, e depois a terceira letra, que é a letra A, está aqui, mesma coisa. Então eu fiz até uma coisa meio cara de pau, fiz o A uma vez, depois eu dupliquei para que eu tivesse o resultado final aqui, para depois animar a animação completa. Animar a animação é dureza, mas é exatamente isso que eu fiz, usando CC Mr. Mercury e alguns elementos geométricos, só para dar uma encorpada aí no meu layout junto com a tipografia. Beleza? É isso aí, eu sou Marcelo Rosauro, um abraço e até a próxima.